se você se casasse sem amor e descobrisse na lua de mel que seu casamento foi apenas um acordo frio? Lorena Alencar, de origem humilde, aceitou casar com o milionário Gustavo Alencar, acreditando que respeito poderia nascer com o tempo. Mas não esperava encontrar o desprezo mais cruel justamente quando mais precisava de acolhimento. Esta é uma história sobre dignidade, transformação e o poder de uma mulher que não se diminui diante da arrogância. Uma lição de como o verdadeiro amor às vezes nasce onde menos esperamos. Antes de começar, se inscreva no canal, ative o sininho e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Essa história vai mexer profundamente com você. O Porsche preto cortou a estrada de Alagoas como uma lâmina. Gustavo Alencar, 50 anos, dirigia com a mesma precisão que comandava sua empresa, friamente e metodicamente. As mãos no volante eram firmes, mas o maxilar estava tenso. Ao lado, Lorena observava a paisagem pela janela, o vestido azul marinho impecável, as mãos cruzadas no colo. O hotel é 5 estrelas, disse Gustavo, olhos fixos na estrada. Você vai gostar. Tenho certeza, respondeu Lorena baixinho. A voz dela era suave e educada. Sempre educada. Isso o irritava de um jeito que não conseguia explicar. Gustavo pensou, apertando o volante. 3 horas de viagem e ela mal abriu a boca. Perfeito. Exatamente o que eu queria. Mas havia algo na tranquilidade dela que o incomodava. Como se ela guardasse segredos que ele não sabia decifrar. O resort apareceu como um oásis dourado entre coqueiros e mar azul turquesa. Bangalôs de luxo espalhados pela areia branca, piscinas infinitas, funcionários uniformizados esperando na entrada. Tudo impecável, tudo caro, tudo vazio de alma. Bem-vindos, senhores Alencar. Cumprimentou o gerente, sorriso ensaiado estampado no rosto. A suíte presidencial está preparada. Champanhe francês, flores frescas vista para o mar. Lorena desceu do carro com elegância natural. O vestido azul ondulou na brisa do mar. Alguns hóspedes viraram para olhar. Ela era bonita de um jeito discreto, sem esforço. Cabelos castanhos presos em um coque simples, maquiagem leve, postura digna. Gustavo reparou nos olhares e sentiu uma pontada estranha. Orgulho? Posse? Irritação? Não sabia dizer. Obrigada, sorriu Lorena para o gerente. Está tudo lindo. A senhora é muito gentil. Gustavo entregou as chaves do carro para o manobrista sem olhar para o rapaz. Cuidado com a pintura. Sim, senhor. O trajeto até a suíte foi feito em silêncio. Gustavo caminhava à frente e Lorena alguns passos atrás. Como sempre. Como havia sido definido desde o início daquele arranjo que chamavam de casamento. A suíte presidencial era um espetáculo de bom gosto e dinheiro. Varanda privativa de frente para o mar, banheira de hidromassagem, sala de estar com móveis de designer, cama king size com lençóis de seda, pétalas de rosas vermelhas espalhadas romanticamente. Que exagero, murmurou Gustavo tirando o paletó. Lorena caminhou até a varanda. O mar se estendia infinito, as ondas quebravam na areia com um som hipnotizante. O pôr do sol começava a pintar o céu de laranja e rosa. É lindo, disse ela mais para si mesma. Gustavo a observou de longe. Ela estava encostada na grade, o vento mexendo nos cabelos soltos agora. Havia uma melancolia na postura dela que o incomodava. Como se ela estivesse longe, muito longe dali. Vou tomar banho, anunciou ele, aflojando a gravata. Claro. A resposta veio automática, sem emoção, sem expectativa. Gustavo parou na porta do banheiro. Vamos jantar às 8. Vista algo apropriado. Está bem. Ele fechou a porta com mais força do que necessário. Sob o chuveiro, a água quente batia nos ombros tensos. Gustavo fechou os olhos e tentou organizar os pensamentos. 3 meses de casado e ainda se sentia como um estranho na própria vida. O casamento havia sido ideia de seu pai, Antônio Alencar, patriarca da família e do Império Industrial. Você precisa de uma esposa adequada, Gustavo. Alguém discreta, educada, que entenda seu lugar na sociedade.
Lorena era filha de um contador que trabalhara para a empresa durante décadas. Família honesta, simples, sem pretensões. Ela tinha formação em letras, dava aulas particulares, falava 3 idiomas. Inteligente, mas não ambiciosa. Bonita, mas não vaidosa. Perfeita para um casamento de conveniência. O acordo fora claro desde o início. Casamento formal, aparições sociais quando necessário, respeito mútuo, vidas paralelas. Nada de romance novelesco. Nada de cobranças emocionais. Gustavo pensou, enquanto o vapor embaçava os vidros do box. Foi exatamente isso que eu quis. Por que então me sinto tão vazio? Quando saiu do banheiro, Lorena já estava pronta. Vestido preto simples, cabelos presos, maquiagem discreta. Elegante sem ser ostensiva. Como sempre. Você está pronta, constatou ele ajustando os punhos da camisa branca. Sim. Então vamos. O restaurante do resort era a definição de sofisticação tropical. Mesas à beira-mar, velas tremeluzindo na brisa, música ambiente suave, pratos de chefe renomado. Casais em lua de mel sussurravam românticos, algumas famílias ricas aproveitavam as férias. Gustavo e Lorena foram conduzidos à melhor mesa. Vista panorâmica do mar, privacidade, serviço VIP. O vinho da casa, Sr. Alencar? Perguntou o sommelier. Pode ser. Lorena folheou o cardápio em silêncio. Gustavo checou o celular. E-mails da empresa, relatórios pendentes, decisões que não podiam esperar nem na lua de mel. O risoto de camarão parece interessante, comentou ela. Ele nem levantou os olhos do telefone. O jantar seguiu nesse ritmo. Gustavo dividindo a atenção entre a comida e os e-mails. Lorena observando o mar, comendo devagar, sem forçar conversas. A empresa está com problemas? Perguntou ela, genuinamente preocupada. Gustavo finalmente largou o celular. Nada que você precise se preocupar. Eu sei que não preciso, mas gostaria de saber. Por quê? A pergunta saiu mais áspera do que ele pretendia. Lorena piscou, surpresa com o tom. Porque somos casados, disse simplesmente. Mesmo que seja só no papel. A frase caiu entre eles como um peso. Gustavo sentiu o maxilar endurecer. Exatamente, só no papel. Lorena baixou os olhos para o prato. Algo se apagou no rosto dela naquele momento. Uma centelha de esperança que Gustavo nem sabia que existia. O resto do jantar transcorreu em silêncio pesado. Gustavo voltou aos e-mails. Lorena terminou a refeição olhando para o mar. De volta à suíte, ela foi direto para a varanda. Ficou ali parada, abraçada a si mesma, observando as ondas quebrarem na escuridão. Gustavo a observou pelas costas. Havia algo de solitário na figura dela recortada contra o mar noturno. Algo que mexeu com uma região do peito dele que estava adormecida há muito tempo. Lorena. Ela se virou. Eu. Ele parou sem saber o que dizer. Sim? Os olhos dela eram grandes, expectantes. Por um momento, Gustavo vislumbrou a mulher por trás do acordo. A pessoa real que aceitara um casamento sem amor. Mas o momento passou rápido demais. Nada. Boa noite. Boa noite, Gustavo. Ele deitou de um lado da cama enorme, ela do outro. Entre eles, um abismo de seda branca e silêncios não ditos. Lá fora, o mar continuava sua sinfonia eterna, indiferente aos corações humanos que começavam a despertar para verdades inconvenientes. Gustavo fechou os olhos e pensou. 3 dias aqui, só 3 dias. Depois voltamos à nossa vida normal. Mas algo lhe dizia que nada seria normal depois daquela lua de mel. O sol de Alagoas entrou pela janela como uma invasão dourada. Gustavo acordou primeiro, como sempre. 5:30 da manhã, relógio biológico de empresário funcionando mesmo em lua de mel. Lorena ainda dormia do outro lado da cama. Cabelos espalhados no travesseiro, respiração suave, rosto relaxado. Ela parecia mais jovem dormindo, quase frágil. Gustavo se levantou devagar, tentando não fazer ruído. Vestiu shorts e camiseta e saiu para correr na praia. A areia estava fresca, o mar calmo, pouquíssima gente acordada naquele horário.
Perfeito. Ele começou o ritmo lento, respiração controlada, mente focando na queimação muscular para não pensar em outras coisas. Como o jeito que Lorena havia baixado os olhos na noite anterior. Como ela dormia sozinha no lado dela da cama. Como ele se sentia um estranho na própria lua de mel. Concentra, Gustavo, murmurou para si mesmo, acelerando o passo. Quando voltou 1 hora depois, Lorena estava na varanda tomando café. Havia pedido o serviço de quarto. Mesa posta com toalha branca, frutas tropicais, pães quentinhos, café aromático. Bom dia, cumprimentou ela. Correu bem? Corri. Gustavo pegou uma toalha e secou o suor do rosto. Lorena usava um vestido branco simples, cabelos soltos, sandálias rasteiras. Natural, sem afetação. Pedi café para 2, disse ela. Mas se preferir pedir algo diferente... Está bom assim. Ele se sentou à mesa, ainda suado, ainda ofegante. Lorena serviu café para ele sem perguntar. 2 colheres de açúcar. Ela já sabia como ele gostava. Como soube? Perguntou ele surpreso. Observei em casa. Você sempre toma café com 2 colheres de açúcar. Gustavo franziu a testa. Não esperava que ela prestasse atenção nesses detalhes. Tomaram café em silêncio. Gustavo checou o celular instintivamente. Lorena olhava o mar, comendo mamão com calma. Tem alguma coisa que você gostaria de fazer hoje? Perguntou ela. Trabalhar. A resposta saiu automática. Lorena assentiu sem demonstrar decepção. E você? Perguntou ele mais por educação. Pensei em conhecer o spa. Talvez caminhar pela praia. Sozinha? Por que não? Gustavo não soube responder. Tecnicamente, ela estava certa. Não eram um casal de verdade. Não precisavam fazer tudo juntos. Depois do café, ele se instalou na sala com o laptop. Videoconferências, planilhas, relatórios. A empresa não parava porque ele estava oficialmente de lua de mel. Lorena arrumou suas coisas discretamente e saiu. Por volta do meio-dia, Gustavo deu uma pausa no trabalho e procurou por ela. Não estava na suíte. Desceu até a recepção. Minha esposa, perguntou ao concierge. Você a viu? Sim, Sr. Alencar. Dona Lorena está no spa. Fez massagem e agora está na sala de relaxamento. Há quanto tempo? Cerca de 3 horas, senhor. 3 horas. Gustavo sentiu uma pontada estranha. Irritação? Preocupação? Ela disse alguma coisa? Apenas que queria relaxar. Uma senhora muito educada, se me permite dizer. Gustavo assentiu e voltou para a suíte. Tentou se concentrar no trabalho, mas não conseguiu. Ficou olhando para a porta esperando ela voltar. Lorena apareceu no fim da tarde. Cabelos ligeiramente úmidos, pele com cheiro de óleos aromáticos, expressão serena. Como foi o spa? Perguntou ele fechando o laptop. Muito relaxante. E seu trabalho? Produtivo. Ela assentiu e foi tomar banho. Gustavo ficou ali parado, sentindo-se idiota por ter ficado preocupado. O segundo jantar foi uma repetição do primeiro. Restaurante sofisticado, mesa com vista para o mar, Gustavo no celular, Lorena comendo em silêncio. Mas desta vez havia outros hóspedes na mesa ao lado. Um casal jovem, claramente apaixonado. Ele segurava a mão dela por cima da mesa. Sussurravam entre si, riam baixinho. Você viu como eles se olham? Comentou a moça, apontando discretamente para Gustavo e Lorena. Quem? Perguntou o rapaz. O casal ali. Eles mal se falam. Talvez estejam brigados. Ou talvez nem se amem. Gustavo ouviu a conversa e sentiu o sangue ferver. Virou-se para o casal com olhar gelado. Com licença, disse, voz cortante. Vocês poderiam baixar a voz? Os jovens ficaram vermelhos. Desculpe, senhor, não queríamos. Pois não queriam, então calem a boca. O silêncio caiu na mesa como uma bomba. Lorena largou o garfo, olhou para Gustavo com expressão chocada. Gustavo, disse baixinho. Eles não fizeram nada demais. Estavam falando da nossa vida. E daí? Deixa pra lá. Não vou deixar.
Gustavo chamou o garçom com um estalar de dedos. Quero que esse casal seja mudado de mesa, agora. Senhor, agora, repetiu, batendo a mão na mesa. O restaurante inteiro parou para olhar. Sussurros começaram em outras mesas. Lorena fechou os olhos, constrangida. Gustavo, por favor, sussurrou ela. Você está exagerando. Estou defendendo minha esposa. Não precisa. Mas ele não escutou. O gerente apareceu, todo solícito, e resolveu a situação mudando o casal jovem de lugar. Gustavo voltou a comer como se nada tivesse acontecido. Lorena terminou a refeição em silêncio absoluto. Não olhou para ele nenhuma vez. De volta à suíte, ela foi direto para a varanda. Gustavo a seguiu. Você está brava, constatou. Não estou brava. Estou constrangida. Por quê? Eu te defendi. Lorena se virou para encará-lo. Os olhos brilhavam, mas não de lágrimas, de algo mais intenso. Você me defendeu? Ou defendeu seu ego? Como assim? Gustavo, aqueles meninos só comentaram o óbvio. Nós realmente não nos falamos. Realmente não parecemos apaixonados. E daí? Nossa vida privada não é da conta deles. Não é mesmo, mas a reação foi desproporcional. Gustavo sentiu a irritação subir. Você queria que eu ficasse quieto? Queria que você fosse menos agressivo. Agressivo? Sim, você humilhou aquele casal na frente de todo o restaurante. Eles mereceram. Lorena o encarou por um momento longo. Havia desapontamento nos olhos dela. Entendi, disse finalmente. Entendeu o quê? O tipo de homem que você é quando se sente ameaçado. A frase cortou fundo. Gustavo sentiu a respiração acelerar. Que tipo seria esse? O tipo que usa o poder para calar quem incomoda. O tipo que humilha os outros para se sentir grande. Cuidado com o que você está dizendo. Ou o quê? Vai me mudar de mesa também? O sarcasmo na voz dela foi como um tapa. Gustavo nunca havia escutado Lorena falar assim. Sempre tão educada, sempre tão contida. Você não me conhece, disse ele, voz baixa e perigosa. Realmente não conheço, mas estou começando a conhecer. Eles se encararam em silêncio. O mar batia na praia lá embaixo, indiferente à tempestade que se formava na varanda. Vou dormir, anunciou Lorena, virando as costas. Lorena. Ela parou, mas não se virou. Eu não sou um monstro. Eu sei, disse ela, voz suave novamente. Você é apenas um homem que não sabe lidar com suas próprias emoções. E entrou na suíte, deixando Gustavo sozinho na varanda. Ele ficou ali parado, vendo as ondas quebrarem na escuridão. As palavras dela ecoavam na mente como pedras atiradas num poço profundo. Homem que não sabe lidar com suas próprias emoções. Será que ela estava certa? Gustavo apertou a grade da varanda até os nós dos dedos ficarem brancos. Pelo espelho da porta de vidro, viu Lorena deitada na cama, de costas para o lado dele da cama, dormindo ou fingindo dormir. Pela primeira vez em anos, Gustavo Alencar não soube o que fazer com a raiva que sentia. Pior, não sabia se a raiva era dela ou dele mesmo. O terceiro dia começou diferente. Gustavo acordou e Lorena já não estava na cama, nem na suíte. Ele procurou por toda parte. Varanda, banheiro, sala de estar. Nada. O pânico bateu inesperado, rápido como um soco. Onde ela foi? Murmurou, passando as mãos pelo cabelo. Vestiu-se rapidamente e desceu até a recepção. A moça do balcão sorriu, profissional. Bom dia, Sr. Alencar. Em que posso ajudar? Minha esposa. Você a viu esta manhã? Sim, senhor. Dona Lorena saiu para caminhar na praia há 1 hora. Disse que voltaria para o café. 1 hora. Caminhando sozinha. Gustavo saiu do hotel e varreu a praia com os olhos. A areia se estendia por quilômetros, pontilhada por algumas pessoas matinais. Lá longe, uma figura feminina de vestido branco caminhava devagar. Era ela. Ele começou a andar na direção dela, mas parou. Por que estava correndo atrás? Ela tinha direito de caminhar sozinha. Eram apenas 2 estranhos numa lua de mel forçada, mas não conseguiu sair dali. Ficou parado na areia,
observando Lorena ao longe. Ela caminhava com calma, parava de vez em quando para olhar o mar, abaixava-se para pegar conchinhas. Havia uma leveza nos gestos dela que contrastava com a rigidez dos últimos dias. Sozinha ela parecia. Livre. Senhor Alencar? Gustavo se virou. Um garçom do hotel se aproximava com uma bandeja. Sua esposa pediu para trazer seu café aqui na praia, senhor. Ela disse que o senhor gosta de tomar café olhando o mar. Gustavo franziu a testa. Ela disse isso? Sim, senhor. Café preto, 2 colheres de açúcar. O rapaz armou uma pequena mesa na areia e serviu o café. Gustavo se sentou confuso. Lorena havia pensado nele mesmo depois da discussão da noite anterior. Mais alguma coisa, senhor? Não. Obrigado. Gustavo tomou o café observando Lorena ao longe. O sabor estava perfeito, exatamente como ele gostava. Ela voltou meia hora depois, cabelos mexidos pelo vento, pés descalços cheios de areia, rosto corado de sol. Como estava o café? Perguntou, se sentando na cadeira ao lado dele. Perfeito. Obrigado. De nada. Eles ficaram em silêncio, olhando o mar. Havia algo diferente no ar entre eles. Menos tenso. Mais real. Por que você pediu café para mim? Perguntou Gustavo. Lorena demorou para responder. Porque vi que você gostava de tomar café olhando a paisagem. Em casa você sempre bebia na varanda. Você reparava nisso? Reparo em muitas coisas. Gustavo a estudou de perfil. O nariz delicado, os cílios longos, a expressão serena, como não havia reparado antes que ela prestava atenção nele. Como que coisas? Você sempre verifica os e-mails antes do café da manhã. Prefere camisas azuis ou brancas. Não gosta de conversar antes das 8 da manhã. Quando está preocupado, passa a mão direita no cabelo. Gustavo inconscientemente passou a mão no cabelo. Lorena sorriu. Como agora? Você me estuda? Convivo com você. É diferente. Havia algo na simplicidade da resposta que o tocou. Ela o conhecia sem dramatismo, sem cobranças, apenas observava. E eu? Perguntou ele. Sei alguma coisa sobre você? Lorena o encarou com curiosidade. O que você acha que sabe? Gustavo pensou. O que realmente sabia sobre a mulher que dividiu a cama com ele nas últimas 3 noites? Você gosta de ler. Todo mundo sabe disso. Sou professora de literatura. Acorda cedo. Também é óbvio. Você... Ele parou, constrangido. Não sabia nada. Absolutamente nada. Não tem problema, disse Lorena gentilmente. Nós não nos casamos para nos conhecer. A frase deveria ter soado fria, mas saiu melancólica. Gustavo sentiu um aperto no peito. Mas podíamos tentar, ouviu-se dizer. Lorena o olhou surpresa. Tentar o quê? Nos conhecer um pouco, já que vamos passar a vida juntos. Por um momento algo brilhou nos olhos dela. Esperança? Interesse? Mas logo se apagou. Não precisa, Gustavo. Sei qual é meu lugar neste casamento. Qual lugar? Esposa no papel. Companhia quando necessário. Invisível no resto do tempo. A simplicidade brutal da resposta o esbofeteou. Eu nunca disse isso. Não precisou dizer. Está implícito no acordo. Gustavo se levantou bruscamente. Não era para ser assim. Como era para ser então? Eu? Não sei. Mais fácil. Lorena sorriu sem humor. Mais fácil para quem? Para nós dois. Gustavo, você já parou para pensar como é para mim? A pergunta o pegou desprevenido. Não, nunca havia parado para pensar. Como assim? Eu deixei minha vida para me casar com você. Meu trabalho, meus amigos, minha independência. Mudei para sua casa, adotei sua rotina, vivo de acordo com suas necessidades. E você ganha com isso. Ganho o quê? Segurança, status, dinheiro. Lorena o encarou por um momento longo. Havia tristeza nos olhos dela. Você realmente acha que foi por isso que eu aceitei? Não foi. Eu aceitei porque meu pai me pediu. Porque ele disse que você era um homem bom, apenas fechado.
porque acreditei que poderíamos construir algo respeitoso. E não podemos? Respeito não é ignorar a existência do outro, Gustavo. Ela se levantou e sacudiu a areia do vestido. Onde você vai? Tomar banho. Depois vou ler na varanda. Posso ir junto? Lorena parou, surpresa com o pedido. Ir junto aonde? Onde você for. Por quê? Gustavo não soube responder. Por que queria ir junto? Porque a ideia de ela sumir de novo o incomodava. Não sei, admitiu. Talvez porque eu não queira ficar sozinho. A honestidade da resposta pareceu tocá-la. Tudo bem, disse finalmente. Mas eu vou mesmo só ler. Tudo bem. De volta à suíte, Lorena tomou banho enquanto Gustavo tentava trabalhar. Mas a concentração não vinha. Ficava olhando para a porta do banheiro, escutando o barulho da água. Quando ela saiu, vestindo um vestido amarelo simples, cabelos úmidos soltos nos ombros, ele a achou linda de um jeito que não havia reparado antes. Que livro você vai ler? Perguntou. Lorena mostrou a capa. Clarice Lispector. Nunca li. É sobre descobertas. Sobre pessoas que se conhecem melhor através de situações inesperadas. Tipo que situações? Tipo uma mulher que mata uma barata e depois fica horas pensando sobre o que aquilo significa. Gustavo franziu a testa. Parece estranho. É estranho, mas é verdadeiro. Eles se instalaram na varanda. Lorena na espreguiçadeira com o livro, Gustavo numa poltrona com o laptop. Mas em vez de trabalhar, ficou observando ela ler. Lorena lia devagar, às vezes voltando páginas, outras vezes parando para olhar o mar. O rosto dela se transformava conforme a leitura. Sorria em alguns trechos, franzia a testa em outros. Sobre o que você está pensando? Perguntou Gustavo. Como assim? Seu rosto muda enquanto você lê. Sobre o que está pensando? Lorena fechou o livro marcando a página com o dedo. Sobre como as pessoas vivem vidas inteiras sem se conhecer de verdade. É possível isso? Você vive assim. A afirmação não foi cruel, apenas factual. Gustavo sentiu o impacto dela como uma revelação. Como você sabe? Porque você nunca fala sobre o que sente, só sobre o que faz. E qual a diferença? Fazer é externo, sentir é interno, é quem você realmente é. Gustavo fechou o laptop. E quem você acha que eu realmente sou? Lorena o estudou por um momento. Os olhos dela eram inteligentes, perceptivos. Acho que você é um homem que tem medo de não ser suficiente. Então constrói muralhas de trabalho, dinheiro e poder para ninguém descobrir. A análise foi tão precisa que cortou a respiração dele. E você? Perguntou voz rouca. Quem é você realmente? Alguém que aprendeu a viver com muito pouco afeto, mas que ainda acredita que as pessoas podem mudar. Eles se encararam em silêncio. O mar continuava seu ritmo eterno lá embaixo, mas algo havia mudado entre eles. Lorena, disse Gustavo baixinho. Sim? Me desculpa por ontem, pela forma como agi no restaurante. Por que está se desculpando? Porque você estava certa. Eu fui desproporcional. Lorena assentiu. Aceito suas desculpas. E eu? Gostaria de tentar. Tentar o quê? Ser menos muralha e mais pessoa. Um sorriso pequeno, genuíno apareceu no rosto dela. Isso seria bom, disse. Para nós dois. Gustavo sorriu de volta. Pela primeira vez desde o casamento, sentiu que talvez não fossem apenas dois estranhos dividindo uma vida. Talvez pudessem ser algo mais. O quarto dia trouxe chuva. Não a típica garoa de inverno, mas a tempestade tropical que vira o céu de cinza e faz o mar rugir como uma fera acordada. Gustavo acordou com o barulho dos trovões. Lorena ainda dormia ao seu lado, cabelos espalhados no travesseiro, respiração tranquila. Pela primeira vez ele reparou como ela parecia pequena na cama enorme. O relógio marcava 6 da manhã. Ele se levantou devagar, tentando não acordá-la, e foi até a varanda. A chuva batia violenta no vidro, o mar estava agitado, ondas enormes quebravam na praia vazia.
Não vai ter caminhada hoje, murmurou. Nem corrida, disse uma voz atrás dele. Gustavo se virou. Lorena estava acordada, sentada na cama, observando a tempestade. Te acordei? Foi o trovão. Ela se levantou e veio até a varanda. Estava usando uma camisola simples, branca, que ele nunca havia reparado. O cabelo desarrumado emoldurava o rosto de um jeito natural. Bonito. Gosta de tempestade? Perguntou ele. Gosto do som. É como se o mundo inteiro parasse para escutar. Eles ficaram lado a lado, observando a chuva. Havia algo íntimo naquele momento. Como se fossem um casal de verdade, acordando junto numa manhã chuvosa. Café? Perguntou Lorena. Vou pedir o serviço de quarto. Deixa que eu peço. Já sei como você gosta. Ela ligou para a recepção e fez o pedido. Gustavo reparou como era gentil com os funcionários. Sempre educada, sempre atenciosa. Por que você é tão educada com todo mundo? Perguntou. Como assim? Com os garçons, as camareiras, o pessoal da recepção. Você sempre trata todo mundo bem. Lorena pareceu surpresa com a pergunta. Não é normal ser educada? É, mas você vai além. Você se importa. Claro que me importo. São pessoas. A simplicidade da resposta o tocou. Para Gustavo, funcionários eram apenas funcionários. Pessoas que prestavam serviços. Para Lorena, eram pessoas. O café chegou meia hora depois. Por causa da chuva, o garçom armou a mesa na sala de estar. Ambiente mais aconchegante, mais íntimo. Obrigada, Carlos, disse Lorena para o garçom. Como está sua filha? Melhorou da gripe? O rapaz sorriu, genuinamente tocado. Melhorou sim, dona Lorena. Obrigado por perguntar. Que bom. Manda um beijo para ela. Mando sim, com licença. Gustavo olhou para Lorena impressionado. Você sabe o nome dele? Carlos. Trabalha aqui há 5 anos. Tem uma filha de 8 anos que estava gripada. Como você sabe disso tudo? Converso com as pessoas. Você deveria tentar. Gustavo pensou nos 5 anos que Carlos trabalhava no hotel. Quantas vezes ele mesmo havia sido atendido pelo rapaz sem nem notar que era uma pessoa com nome, família, problemas. Você tem razão, admitiu. Eu deveria. Tomaram café conversando sobre a chuva, sobre o barulho do mar, sobre pequenas coisas. Gustavo descobriu que Lorena gostava de chá de camomila antes de dormir, que tinha medo de trovão quando criança, que sempre quis morar perto do mar. Sempre quis? Perguntou ele. Desde pequena. Meu pai me levava na praia uma vez por ano. Eu ficava horas olhando o mar, imaginando como seria acordar todo dia com esse barulho. E agora você pode morar onde quiser. Lorena sorriu sem humor. Posso? Por que não? Gustavo, eu moro na sua casa. Acordo com sua rotina. Vivo de acordo com suas preferências. Ele franziu a testa. Você nunca reclamou. Não era meu lugar reclamar. Mas você gostaria de mudar alguma coisa? Lorena o encarou como se estivesse decidindo se podia ser honesta. Gostaria de ter um escritório, disse finalmente. Um lugar para ler, para preparar aulas, talvez voltar a dar aulas particulares. Por que não disse antes? Você teria deixado? A pergunta o desarmou. Seria que teria deixado, ou consideraria uma inconveniência? Não sei, admitiu, mas gostaria de tentar ser melhor nisso. Nisso o quê? Em ser um marido, mesmo que seja só no papel. Lorena o estudou por um momento longo. O que mudou? Como assim? 3 dias atrás você mal falava comigo. Hoje está perguntando sobre meus sonhos. Gustavo parou para pensar. O que realmente havia mudado? Acho que eu te via como parte do acordo, disse devagar. Não como uma pessoa. E agora? Agora eu vejo que você é mais interessante do que eu imaginava. Não era a declaração mais romântica do mundo, mas era honesta. Lorena pareceu apreciar a sinceridade. Interessante como? Você é observadora, inteligente, gentil de um jeito que não é fingido. Obrigada. E você tem razão sobre muitas coisas. Sobre como eu trato as pessoas.
Sobre como eu me escondo atrás do trabalho. Por que você se esconde? A pergunta foi direta, sem rodeios. Gustavo sentiu o impulso de dar uma resposta automática, mas alguma coisa o fez parar. Porque é mais fácil, disse finalmente. Trabalho eu entendo, pessoas são complicadas. Eu sou complicada. Você é inesperada. Lorena sorriu. Isso é bom ou ruim? Ainda não sei. Eles riram juntos pela primeira vez. Um riso baixo, cúmplice, natural. A chuva continuou o dia inteiro. Em vez de ficarem cada um no seu canto, passaram o tempo conversando. Gustavo descobriu que Lorena falava 3 idiomas, que havia lido autores que ele nem conhecia, que tinha opiniões inteligentes sobre economia e política. Você entende de mercado financeiro? Perguntou surpreso. Entendo de muitas coisas. Você nunca perguntou. Desculpa. Não precisa pedir desculpa. Apenas pergunte. De tarde, quando a chuva deu uma trégua, desceram até o bar do hotel. Gustavo pediu uísque, Lorena um suco de caju. Havia poucos hóspedes por causa do temporal. Senhor Alencar, cumprimentou o bartender. Como está a lua de mel? Melhor do que eu esperava, respondeu Gustavo, ne olhando para Lorena. Que bom, a senhora parece uma pessoa especial. É mesmo, concordou Gustavo, e foi sincero. Estavam conversando tranquilamente quando um homem se aproximou da mesa. Terno caro, relógio de ouro, postura arrogante. Gustavo Alencar, disse alto. Que coincidência. Gustavo levantou os olhos e reconheceu Ricardo Vasconcelos, um empresário conhecido pelos métodos questionáveis de negócio. Ricardo. Lua de mel em grande estilo, vejo. E esta deve ser a famosa esposa. O homem olhou para Lorena de um jeito que fez Gustavo se arrepiar. Olhar avaliativo, desrespeitoso. Lorena, apresentou Gustavo tenso. Prazer em conhecê-la, querida, disse Ricardo, beijando a mão dela de forma exagerada. Gustavo sempre teve bom gosto para. Ele parou, olhando Lorena de cima a baixo. Para negócios, completou finalmente, com um sorriso malicioso. Lorena entendeu a insinuação na mesma hora. O rosto dela se fechou, mas manteve a compostura. Que interessante, disse com voz gelada. Gustavo também sempre disse que você tinha. Como posso dizer? Métodos bem específicos para conseguir o que quer. A resposta foi sutil, mas cortante. Ricardo percebeu o recado. Desculpe, eu não quis. Claro que quis, interrompeu Lorena, se levantando. Mas não tem problema. Estou acostumada com homens que confundem dinheiro com educação. Ela pegou a bolsa e saiu do bar com dignidade. Gustavo ficou por um momento entre seguir a esposa ou confrontar Ricardo. Que mulher interessante você arranjou, comentou Ricardo. Tem personalidade. Foi a gota d'água. Gustavo se levantou devagar, todo o autocontrole se esvaindo. Escuta aqui, seu. Gustavo não. A voz de Lorena veio de trás dele. Ela havia voltado. Ele não vale a pena, disse calmamente. Vamos. Mas ele... Eu sei o que ele fez. Mas você reagir com violência só vai provar que ele tem razão. Gustavo olhou nos olhos dela. Havia firmeza ali, mas também confiança. Confiança nele. Tem certeza? Tenho. Gustavo respirou fundo e se virou para Ricardo. Você escutou minha esposa, disse, voz controlada, mas perigosa. Ela tem razão. Você não vale a pena. E ofereceu o braço para Lorena. Ela aceitou e saíram juntos, deixando Ricardo sozinho no bar. No elevador, Gustavo perguntou. Por que me impediu de bater nele? Porque você não é o tipo de homem que resolve as coisas na base da violência. Como você sabe? Porque eu te observo há meses. Você é muitas coisas, Gustavo, mas não é violento. E se eu fosse? Aí eu não teria me casado com você. A resposta o surpreendeu. Mesmo sendo só um acordo? Mesmo assim, eu tenho limites. De volta à suíte, eles se sentaram na sala. A chuva havia parado, mas o clima continuava pesado. Sinto muito pelo que aconteceu, disse Gustavo. Não foi culpa sua. Foi sim. Ricardo me conhece há anos, ele sabe que nosso casamento foi arranjado.
E daí? Por isso ele se sentiu no direito de te desrespeitar. Lorena ficou em silêncio por um momento. Gustavo, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você se importou quando ele me desrespeitou? Claro que me importei. Por quê? Porque eu sou sua propriedade ou porque eu sou uma pessoa? A pergunta o pegou desprevenido. Por que realmente havia se importado? Porque você é uma pessoa, disse devagar. E por quê? Porque eu me importo com você. Foi a primeira vez que ele disse algo parecido. Lorena o encarou surpresa. Se importa como? Gustavo não soube responder. Não sabia classificar o que sentia. Era respeito? Afeição? Algo mais? Não sei, admitiu. Só sei que quando ele te olhou daquele jeito, eu quis proteger você. Obrigada. Pelo quê? Por estar começando a me ver como uma pessoa. Eles sorriram um para o outro. Lá fora, o sol começava a aparecer entre as nuvens. Mas Gustavo sabia que algo havia mudado para sempre entre eles. Não era amor ainda. Talvez nem fosse. Mas era o começo de algo real. E pela primeira vez desde o casamento, isso não o assustava. A noite do quarto dia trouxe pesadelos. Gustavo acordou suado, coração disparado, imagens confusas se dissolvendo na escuridão do quarto. Havia sonhado com o escritório, com pilhas de documentos pegando fogo, com a voz de seu pai gritando sobre responsabilidade e fracasso. Olhou para o lado. Lorena dormia tranquila, alheia à tempestade interna dele. O relógio marcava 3 da madrugada. Gustavo se levantou devagar e foi até a varanda. O mar estava calmo depois da tempestade, mas ele sentia como se houvesse um furacão dentro do peito. O celular vibrou. Uma mensagem. Preciso falar com você. Urgente. Marcelo. Marcelo era seu braço direito na empresa, o homem que cuidava dos negócios quando ele não estava. Se estava mandando mensagem às 3 da manhã, era porque algo grave havia acontecido. Gustavo ligou imediatamente. Marcelo, o que houve? Gustavo, que bom que ligou. Temos um problema sério. Que tipo de problema? O contrato com os coreanos. Eles querem cancelar. O sangue de Gustavo gelou. O contrato com o consórcio coreano era o maior negócio da empresa nos últimos 5 anos. Representava 40% da receita anual. Como assim cancelar? Por quê? Problemas de compliance. Alguém vazou informações sobre irregularidades nos nossos processos ambientais. Que irregularidades? Gustavo, você sabe que algumas licenças foram expedidas de forma acelerada. Gustavo sabia. Havia pressionado os órgãos ambientais para aprovar as licenças mais rapidamente, usando contatos políticos e outros métodos. Quem vazou? Não sabemos, mas a imprensa vai receber o material amanhã de manhã. A realidade caiu sobre Gustavo como um desabamento. Se aquelas informações se tornassem públicas, não seria apenas o contrato coreano. Seria investigação, CPI, possível prisão. Quanto tempo temos? Horas. Talvez até o meio-dia. Gustavo fechou os olhos. 30 anos construindo um império, e tudo podia desmoronar em questão de horas. Volto hoje, disse. Gustavo, você está em lua de mel. Estou voltando hoje. O grito ecoou na varanda. Gustavo desligou o telefone e ficou parado, tremendo de raiva e medo. Gustavo. Ele se virou. Lorena estava na porta da varanda, cabelos desarrumados, olhos preocupados. O que aconteceu? Nada que você precise se preocupar. Estava gritando. Desculpa, voltei a dormir. Gustavo passou por ela sem olhar nos olhos. Começou a jogar roupas na mala, movimentos bruscos, nervosos. O que você está fazendo? Arrumando as malas, vamos embora. Embora, por quê? Problemas na empresa. Lorena se aproximou, tentando entender. Que tipo de problemas? O tipo que você não entenderia. A resposta saiu mais áspera do que ele pretendia. Lorena parou, como se tivesse levado um tapa. Certo, disse baixinho. Vou arrumar minhas coisas. Ela começou a dobrar suas roupas em silêncio. Gustavo a observou de relance. Movimentos calmos, organizados. Como ela conseguia ficar tão serena enquanto ele se despedaçava por dentro? Você não está nem um pouco curiosa?
Perguntou irritado. Sobre o quê? Sobre o que está acontecendo. Você disse que eu não entenderia. Disse. Então por que eu ficaria curiosa? A lógica simples dela o enfureceu ainda mais. Gustavo jogou uma camisa na mala com violência. Não é normal, disse entre dentes. O que não é normal? Uma esposa que não quer saber da vida do marido. Lorena parou de arrumar e o encarou. Você quer que eu pergunte? Quero que você haja como uma esposa de verdade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lorena o olhava com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Tudo bem, disse finalmente. O que está acontecendo na empresa? Agora não importa mais. Por quê? Porque eu pedi quando estava precisando. Gustavo bateu a mão na cômoda. O barulho ecoou pelo quarto como um tiro. Lorena não se mexeu. Não gritou de volta. Apenas o encarou com uma calmaria que o deixou mais furioso ainda. Por que você não briga comigo? Perguntou voz rouca. Por que eu brigaria? Eu acabei de gritar com você. Sei disso. E você não vai gritar de volta? Para quê? Para mostrar que se importa. Gritar não prova que me importo. Gustavo parou de arrumar a mala. Olhou para ela, realmente olhou. Então como você prova? Ficando aqui, escutando, tentando ajudar. A simplicidade da resposta o quebrou. Gustavo sentou na cama, de repente exausto. Eu posso perder tudo, disse baixinho. Lorena se sentou ao lado dele. Tudo o quê? A empresa, o dinheiro, a reputação. Por quê? Porque eu fiz coisas que não deveria ter feito. Que tipo de coisas? Gustavo olhou para as próprias mãos. Como explicar que havia corrompido funcionários públicos, que havia falsificado documentos, que havia construído um império sobre mentiras? Coisas que poderiam me levar para a cadeia, disse finalmente. Lorena ficou em silêncio por um momento longo. Gustavo esperou ela se levantar e sair. Esperou repulsa, nojo, medo. Você pode consertar? Perguntou ela. Gustavo levantou a cabeça surpreso. Como? Assumindo a responsabilidade, corrigindo os erros. Não é tão simples. Por que não? Porque vai custar muito dinheiro, e reputação, e poder. E daí? Como assim e daí? É tudo que eu tenho. Não é tudo que você tem. É sim. Eu sou minha empresa, Lorena. Sem ela, eu não sou nada. Você é um homem, um marido. Você tem uma vida além do trabalho. Não, eu não tenho. Eu não tenho vida nenhuma. Gustavo se levantou bruscamente, andando pela suíte como um animal enjaulado. Eu acordo pensando na empresa. Durmo pensando na empresa. Sonho com planilhas e contratos. É isso que eu sou. Não precisa ser assim. Precisa sim, porque se eu parar, se eu relaxar por um segundo, tudo desmorona. E talvez precise desmoronar. A frase o paralisou. Gustavo se virou para ela incrédulo. Como você pode dizer isso? Porque talvez você precise reconstruir sobre uma base mais sólida. Que base? Honestidade, integridade, valores de verdade. Você não entende como o mundo funciona. Entendo sim, mas também sei que existem outras formas de viver. Formas ingênuas, formas dignas. Gustavo riu sem humor. Dignidade não paga as contas. Dinheiro sujo também não vale a pena. Fácil falar isso quando você nunca teve responsabilidade real. Responsabilidade real? Sim, funcionários dependendo de você, investidores cobrando resultados, família exigindo padrão de vida. Que família, Gustavo? A pergunta cortou fundo. Gustavo parou sem resposta. Você não tem filhos. Seus pais já morreram. Eu sou sua única família. E nosso casamento é falso. Exatamente. Eu não tenho nada além da empresa. Então talvez seja hora de construir algo real. Gustavo a encarou. Respiração descompassada. Com você? Se você quiser. Por que você faria isso? Por que se arriscaria comigo? Porque todo mundo merece uma segunda chance. E porque eu vi lampejos do homem que você pode ser. E se eu não conseguir? E se for tarde demais? Aí pelo menos você tentou. Gustavo se sentou na cama novamente abatido. Eu estou com medo.
Do quê? De descobrir que sem o dinheiro e o poder, eu não sou ninguém. Lorena se aproximou dele. Quer saber o que eu acho? O quê? Acho que você tem tanto medo de ser rejeitado que rejeita primeiro. Como assim? Você me mantém distante porque tem medo que eu descubra quem você realmente é e não goste. A análise foi tão precisa que cortou a respiração dele. E se for verdade? Aí pelo menos você saberá. E poderá escolher ser diferente. Gustavo olhou nos olhos dela. Havia compaixão ali, mas também força. Ela não o estava julgando. Estava oferecendo uma chance. Eu não sei como ser diferente. Aprende comigo se quiser. Pela primeira vez desde o telefonema, Gustavo sentiu algo além do medo. Uma centelha pequena, frágil. Esperança. Você ficaria comigo? Mesmo se eu perder tudo? Gustavo, disse Lorena pegando a mão dele. Talvez perdendo tudo é que você finalmente tenha a chance de ganhar o que realmente importa. E naquele momento, no fundo do poço da maior crise de sua vida, Gustavo Alencar teve sua primeira epifania real. Talvez valesse a pena tentar descobrir quem ele era além do dinheiro. A viagem de volta a São Paulo foi tensa. Gustavo dirigiu em silêncio, maxilar travado, dedos apertados no volante. Lorena ia ao lado, serena, olhando a estrada. A cada quilômetro, o celular dele tocava. Marcelo, advogados, assessores de imprensa, jornalistas. O escândalo estava ganhando proporções maiores do que imaginaram. Não vai atender? Perguntou Lorena. Para quê? É sempre a mesma coisa. Negação, justificativas, tentativas de abafar. E se fosse diferente? Como diferente? E se você contasse a verdade? Gustavo riu amargo. Você realmente acredita nisso? Acredito. Ingênua. Honesta. Chegaram a São Paulo no final da tarde. A empresa estava em polvorosa. Funcionários saindo mais cedo, jornalistas na porta, seguranças tentando manter ordem. Gustavo estacionou no subsolo e subiu pelo elevador privativo. Lorena o acompanhou. Você não precisa subir, disse ele. Quero. Por quê? Porque você não deveria enfrentar isso sozinho. O escritório do Gustavo ocupava todo o andar superior. Vista panorâmica de São Paulo, móveis de design, ambiente que respirava poder e dinheiro. Marcelo os esperava com uma pilha de documentos e cara de velório. Gustavo, que bom que chegou. A situação piorou. Como assim piorou? A Polícia Federal quer te ouvir amanhã, e os coreanos já cancelaram oficialmente. Gustavo se deixou cair na poltrona. Quanto tempo temos? Para quê? Antes de vir à tona todo o resto. Marcelo olhou para Lorena constrangido. Gustavo, talvez seja melhor. Ela fica, disse Gustavo surpreendendo a si mesmo. Pode falar na frente dela. Tem certeza? Tenho. Marcelo respirou fundo. Temos evidências de que você autorizou pagamentos irregulares para acelerar licenças ambientais, superfaturamento em obras públicas, sonegação fiscal. Quanto? 23 milhões. O número ficou suspenso no ar como uma condenação. Lorena não se mexeu, mas Gustavo viu ela engolir em seco. Quem vazou, né? Perguntou ele. Ainda não sabemos, mas foi alguém de dentro. Gustavo pensou nos funcionários que conhecia havia anos. Quem o odiaria o suficiente para destruir tudo? Qual é o plano? Perguntou. Negar tudo. Alegar perseguição política. Contratar os melhores advogados. E se não der certo? Você pode pegar de 8 a 15 anos. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Gustavo olhou pela janela. Lá embaixo, São Paulo fervilhava, indiferente ao drama que se desenrolava no 30º andar. Gustavo, disse Lorena baixinho. Ele se virou para ela. Posso falar com você? A sós? Lorena, agora não é hora. É exatamente a hora. Marcelo percebeu o clima. Vou deixar vocês conversarem, preciso organizar a coletiva da manhã. Quando ficaram sozinhos, Lorena se aproximou da mesa dele. Você tem 2 escolhas, disse. Quais? Lutar contra isso e possivelmente ir preso, ou assumir a responsabilidade e tentar minimizar os danos.
Você ouviu o Marcelo. São 23 milhões. Ouvi. E você ainda acha que devo confessar. Acho que você deve fazer o que é certo. Gustavo se levantou irritado. O que é certo vai me levar para a cadeia. E mentir vai levar você para onde? Para a liberdade? Vai? Ou vai levar você para uma prisão pior? Como assim? Gustavo, olha para você. Olha para a sua vida. Você está feliz? A pergunta o pegou desprevenido. Felicidade não paga as contas. Você já disse isso, mas não respondeu. Não, não estou feliz. Mas não é sobre isso. É sobre o que então? Sobre sobrevivência. Sobrevivência ou orgulho? Gustavo parou. Qual a diferença? Sobrevivência é fazer o que precisa para viver. Orgulho é fazer qualquer coisa para não admitir que errou. A análise cortou fundo. Gustavo se sentou na beirada da mesa. Você não entende a pressão que eu tenho? Entendo sim. Como você pode entender? Você nunca teve que sustentar uma empresa com 1000 funcionários. Não, mas já tive que sustentar uma família com o salário de professora. Gustavo a encarou. Era verdade. Antes de se casar com ele, Lorena sustentava a mãe doente e o pai aposentado. E sabe qual a diferença? Continuou ela. Eu nunca precisei mentir ou trapacear para isso, porque era menos dinheiro. Não, porque eu tinha outros valores. Que valores? Dignidade, honestidade, sono tranquilo. Sono tranquilo não constrói impérios, mas constrói paz de espírito. Gustavo ficou em silêncio, processando as palavras dela. Lorena, disse finalmente, se eu fizer o que você está sugerindo, eu vou perder tudo. Vai perder o que exatamente? Dinheiro, status, respeito. Mas vai ganhar o quê? Não sei, talvez nada. Ou talvez sua alma de volta. Gustavo riu sem humor. Alma? Você acredita nessas coisas? Acredito que existem coisas mais importantes que dinheiro. Como o quê? Integridade, relacionamentos verdadeiros, a capacidade de olhar no espelho sem sentir nojo. As palavras dela ecoaram pelo escritório silencioso. Lá fora, o sol se punha pintando São Paulo de laranja e vermelho. E se eu confessar e mesmo assim for preso? Perguntou Gustavo. Aí pelo menos você sai de lá sabendo que fez o certo. E você? O que tem eu? Você ficaria comigo se eu fosse preso? Lorena o encarou por um momento longo. Você quer que eu fique? Quero. Por quê? Por quê? Porque você me faz querer ser melhor. Foi a primeira vez que ele admitiu isso em voz alta. Lorena sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Então eu fico. Mesmo se eu for preso? Mesmo se você for preso? Mesmo se perdermos tudo? Gustavo, nós nunca tivemos nada de verdade. Talvez seja a hora de começar. Ele se levantou e caminhou até a janela. São Paulo se estendia infinito, um mar de luzes e possibilidades. Eu tenho medo, admitiu. Do quê? De descobrir que sem o dinheiro eu não sou ninguém. Você é alguém para mim. Gustavo se virou, surpreso. Sou? É. Quem? Um homem que está aprendendo a ser humano. Um marido que está descobrindo como amar. Uma pessoa que ainda pode escolher fazer o certo. Gustavo sentiu algo se mover no peito. Uma emoção que não sentia há anos. Esperança misturada com medo. Terror misturado com alívio. Se eu fizer isso, disse devagar. Se eu contar a verdade, não tem volta. Não tem mesmo. E você estará lá, independente do que acontecer? Estarei. Gustavo respirou fundo. Pela primeira vez em 30 anos estava prestes a tomar uma decisão baseada em princípios, não em lucro. Então vamos fazer isso, disse. Tem certeza? Não, mas vou fazer mesmo assim. Lorena se aproximou dele. Gustavo. Sim, eu estou orgulhosa de você. Foram as palavras mais bonitas que ele já havia escutado. Lá fora, a noite caía sobre São Paulo, mas dentro do escritório, uma nova manhã estava nascendo. A coletiva de imprensa foi marcada para 10 da manhã. Gustavo não dormiu durante a noite, preparando o discurso mais difícil da sua vida.
Lorena permaneceu ao seu lado, ajudando-o a organizar os pensamentos. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Marcelo pela 10ª vez. Tenho. Gustavo, os advogados ainda acham que podemos... Não, Marcelo, já decidi. O salão de convenções da empresa estava lotado. Jornalistas, câmeras, funcionários nervosos. Gustavo entrou acompanhado de Lorena, que insistiu em ficar ao lado dele. Senhores, começou ele, voz firme. Convoquei esta coletiva para falar sobre as acusações que circulam na imprensa. Silêncio total. Todos esperavam negação, justificativas, ataques aos acusadores. Quero dizer, antes de qualquer coisa, que as acusações são verdadeiras. Um murmúrio percorreu o auditório. Câmeras dispararam. Jornalistas se agitaram. Eu autorizei pagamentos irregulares para acelerar licenças ambientais. Soneguei impostos. Superfaturei contratos públicos. Marcelo fechou os olhos em desespero. Lorena permaneceu serena ao lado de Gustavo. Fiz isso porque achei que era a única forma de manter a competitividade da empresa. Estava errado. Senhor Alencar, gritou um jornalista. Quanto dinheiro está envolvido? Cerca de 23 milhões de reais. O senhor vai devolver? Vou devolver tudo, com juros e correção. Como vai fazer isso? Vendendo meus bens pessoais, carros, imóveis, investimentos, tudo o que for necessário. Outro murmúrio percorreu o auditório. Gustavo respirou fundo e continuou. Quero pedir desculpas aos meus funcionários, que sempre confiaram em mim, aos meus parceiros comerciais que foram prejudicados, e ao povo brasileiro que teve seu dinheiro desviado. Senhor Alencar, perguntou uma jornalista, por que está confessando? Poderia ter negado. Gustavo olhou para Lorena. Ela assentiu encorajadoramente. Porque aprendi que existem coisas mais importantes que dinheiro. Dignidade, integridade, a possibilidade de dormir tranquilo. Quem o ensinou isso? Gustavo sorriu olhando para a esposa. Minha mulher. Ela me mostrou que é possível viver com menos, mas de forma mais honesta. Qual será seu futuro? Vou colaborar totalmente com as investigações. Se for preso, aceito a pena. E vou tentar reconstruir minha vida sobre bases mais sólidas. A coletiva durou 2 horas. Gustavo respondeu a todas as perguntas sem esconder nada. Quando terminou, saiu de mãos dadas com Lorena. Como se sente? Perguntou ela no carro, aliviado e apavorado. Por quê? Porque agora é real, não tem volta. Tem arrependimento? Gustavo pensou. Arrependimento de ter feito as coisas erradas? Sim. Arrependimento de ter confessado? Não. 3 meses depois, Gustavo foi condenado a 5 anos de prisão em regime semiaberto. Por ter confessado e colaborado, a pena foi reduzida pela metade. Vendeu tudo que tinha para devolver o dinheiro desviado, a mansão, os carros de luxo, as obras de arte. Sobrou apenas um apartamento pequeno e uma quantia modesta na conta. Você se arrepende de ter ficado comigo? Perguntou a Lorena na noite anterior ao início da pena. Por que eu me arrependeria? Porque você podia ter se casado com um homem honesto desde o início, e agora está casada com um ex-presidiário. Gustavo, disse ela, segurando o rosto dele. Eu prefiro um ex-presidiário honesto a um milionário corrupto. Por quê? Porque agora eu tenho um marido de verdade. Gustavo cumpriu 2 anos e meio de pena. Lorena o visitava 3 vezes por semana, sem faltar uma única vez. Na prisão, ele fez curso técnico em marcenaria e descobriu que tinha talento para trabalhar com as mãos. É estranho, disse a ela numa visita. Eu nunca fui tão feliz. Mesmo preso, durmo tranquilo pela primeira vez em décadas. Por quê? Porque não tenho nada para esconder. Quando saiu da prisão, montaram uma pequena marcenaria no apartamento que haviam alugado. Gustavo fazia móveis artesanais, Lorena dava aulas particulares de idiomas. Ganhavam pouco, mas o suficiente. Sente falta? Perguntou Lorena uma manhã, vendo ele trabalhar numa mesa de centro. De quê? Do dinheiro, do poder, da vida de antes.
Gustavo parou de lixar a madeira. Sabe o que eu sinto mais falta? O quê? De nada. Pela primeira vez na vida eu não sinto falta de nada. Como assim? Porque eu tenho tudo o que preciso, um trabalho que me orgulha, uma mulher que me ama e paz de espírito. Lorena sorriu. Eu também te amo. Mesmo eu sendo um ex-presidiário pobre, especialmente por isso. Por quê? Porque foi preciso você perder tudo para descobrir quem realmente era. E eu gosto muito de quem você se tornou. Gustavo largou a lixa e a beijou. Um beijo verdadeiro, de um homem que finalmente havia aprendido o que significava amar sem interesse. Um ano depois da saída da prisão, Gustavo estava na pequena marcenaria quando Lorena chegou com um brilho diferente nos olhos. Tenho uma novidade, disse ela. Que tipo de novidade? Do tipo que vai mudar nossas vidas para sempre. Gustavo parou de trabalhar. O que aconteceu? Lorena sorriu e pôs a mão na barriga ainda lisa. Vamos ser pais. Gustavo ficou paralisado por um momento. Depois largou tudo e correu para abraçá-la. Sério? Sério. Mas nós não temos muito dinheiro. Temos amor. É suficiente. Gustavo segurou o rosto dela entre as mãos. Você tem certeza? De tudo isso? De mim? Gustavo Alencar, você é o homem mais íntegro que eu conheço. Nosso filho vai ter o melhor pai do mundo. Como você pode ter tanta certeza? Porque você aprendeu a amar de verdade. E quem ama de verdade sempre encontra um jeito. Eles se abraçaram ali na marcenaria, entre o cheiro de madeira e cola, rodeados por móveis simples feitos com as próprias mãos. E Gustavo percebeu que sua vida havia começado de verdade, apenas quando ele parou de fingir ser alguém que não era. O amor verdadeiro, descobriu, não precisa de muito para florescer. Apenas de verdade.